Olá pessoal, bom dia, bem-vindos. Hoje é quarta-feira, 10 de julho de 2019, falaremos sobre cristianismo, sobre ser cristão. É muito comum na atualidade vermos pessoas autoafirmando que são cristãs e muitas outras dizendo que nem possuem fé religiosa. O curioso é que no primeiro grupo nós não vamos identificar qualidades que definem o verdadeiro cristão e naquele segundo grupo, os que não possuem nem fé religiosa, como dizem, reúnem muitas características que identificam o verdadeiro cristão. Como isso se dá? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Para compreender a nossa mensagem, nós vamos visitar as expressões, os seus significados, na época em que essas expressões foram trazidas à lume e que hoje nós as utilizamos. Muitos de nós não conhecemos a origem e nem o significado. E hoje vamos levar para você essas informações para que a partir daí você possa formar a sua opinião. A expressão Cristo era usada para representar a figura de um rei libertador esperado pelo povo judeu. O significado dessa expressão é ungido. Também se trata daquele que é o denominado Messias, muito esperado por séculos pelo povo judeu, como as Escrituras noticiam. Segundo elas, ele introduziria um reino na terra. Essa notícia está em Salmos, nos livros de Isaías e também no livro de Amós. É interessante que no Novo Testamento nós vamos nos deparar com a figura do apóstolo Pedro, identificando Jesus de Nazaré como o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ora, segundo Marcos, esse Cristo tinha uma missão. A missão era servir e não ser servido. A expressão cristão, utilizada pela primeira vez em Atos dos Apóstolos por Lucas na cidade de Antioquia, referiu-se aos seguidores do Cristo. Portanto, aqueles que seguiam Cristo deveriam praticar o mesmo que Cristo praticava. Imaginamos que os seguidores do Cristo também vieram para servir e não para serem servidos. Mais tarde nós vamos nos deparar com uma religião cristã denominada cristianismo, em que tem na figura de Jesus um mediador entre Deus Pai e a raça humana. A essência do cristianismo, segundo o apóstolo Paulo, é a salvação, que se alcança somente pela graça, porque o homem não é justificado por obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Havia nessa oportunidade uma outra corrente, a corrente dos judaizantes, que eram os judeus recém-convertidos do judaísmo para o cristianismo e que afirmavam que era necessário que qualquer gentio que viesse a se converter para o cristianismo precisava primeiro cumprir a lei de Moisés, ou seja, circuncidar-se. Portanto, baseado nisso é que Paulo vai dizer que o homem não se justifica por obras da lei. Mas é necessário entender qual é o significado da circuncisão, antes de mais nada. Para o judeu, a circuncisão ela é um ato físico onde todo menino de 8 anos terá que ser circuncidado para que com isso represente uma aliança perpétua entre o indivíduo e Deus. Isso você encontra em Gênesis e em Deuteronômio. Ora, aqui usando a fé raciocinada, o corpo perece, lei de destruição, o espírito é imortal. Então, não se justifica uma aliança feita com o corpo humano. Algo feito no corpo humano para exemplificar uma aliança perpétua com Deus, até porque a expressão perpétua vem de eternidade, né? Tem essa sinonímia aí. E o corpo perecível só ia durar aquela encarnação e não para a eternidade. Então, para nós, o bom senso diz que não se justificaria, respeitando qualquer opinião contrária. Mas aqui nós estamos construindo um raciocínio para podermos chegar a um objetivo. Esse é só o caminho, é só o meio. Ora, se Paulo tem razão, se não se justifica por obras da lei, nós precisamos entender o que Paulo quer dizer por salvação, por fé e também por obras da lei.
Então nós destacamos que o tipo de salvação a que Paulo se refere é a proposta de Jesus. Ele vem trazer regras da convivência humana que vai possibilitar ao cristão acertar o alvo, colocar o cristão no caminho. Até então, o nosso modo de relacionar-se é muito para o umbigo próprio. E Jesus vem demonstrar que nós devemos prestar atenção no outro. Que tipo de fé? A fé que Paulo está se referindo é uma fé raciocinada. Cortar uma parte do próprio corpo não vai trazer uma salvação. Será que Deus quer automutilação das pessoas ou Ele quer mudança de algo, de outra coisa? A mudança exterior ou a mudança interior? E também, o que é obras da lei? Por obras da lei, nós vamos compreender que são os rituais e práticas exteriores estabelecidas pela lei mosaica. Exemplo, o casamento levirato, que está lá em Deuteronômio, capítulo 25, versículo 5, que é também um tipo de obrigação legal. A outra, como nós mencionamos aqui, é a circuncisão, que nada mais é do que uma regra estabelecida em Gênesis, capítulo 17, 12 e 13, 17, 19 e 11, e também no Deuteronômio, que é o capítulo 6, versículos 6 e 7. Se nós estamos certos, e se cortar um pedaço do corpo não nos liga a Deus, segundo Paulo, é a fé em Cristo Jesus que nos ligará. Mas aí nós estamos trocando algo que é concreto para algo em abstrato. Nós precisaríamos agora devolver a concretude para a coisa. Ou seja, o que é que nos torna um cristão? Eu afirmar que sou cristão, que tenho fé em Cristo Jesus, que eu creio em Cristo Jesus? Não. Nós entendemos pela lógica, pela razão e pelo bom senso, que o que torna alguém cristão é sim ter fé e crer, que modificar o seu modo de vida e adotar o modelo de vida ensinado pelo Cristo, isso sim torna a pessoa um cristão, porque a partir daí ele renuncia ao mundo material e ele, sem deixar de viver como um homem do seu tempo, ele passa a ter o seu espírito dominando a matéria. Ele está se regenerando. O indivíduo regenerado é aquele que passa por uma transformação espiritual realizada na própria vida. E aqui, pelas palavras de Paulo, aquela natureza pecaminosa do indivíduo, ela é transformada e vai tornando ele capacitado para chegar a Deus. É o que nós denominaríamos de renascer ou de nascer de novo. Não no sentido da reencarnação, mas de já, agora, neste momento, tomar a posição de modificar a própria vida e mudar os hábitos. Nós estamos falando que a criatura vai se cristianizar. Então, nós convocamos aqui o Espírito Emmanuel na obra Programa Cristão, capítulo 72 da obra Taça de Luz, psicografia do Chico Xavier, em que nós vamos detectar 8 hipóteses aqui do indivíduo cristianizando-se. É necessário que ele combata paixões desordenadas no campo íntimo. Quem vai combater essas paixões precisa conhecer-se a si mesmo. 2, é necessário que ele domine a si mesmo, isto é, corrija as próprias imperfeições. 3, sublimar as aspirações e desejo, que é o espírito se sobrepondo à matéria. Cultivar qualidades nobres, praticar as ações do homem de bem. Iluminar o raciocínio melhorando o conhecimento, é mudança de pensamento. Intensificar a cultura aprimorando aptidões, verticalizar-se em sabedoria. Possuir sentimentos superiores e acrisolar a virtude, mudança de sentimentos. Ter fé e esperança, contribuir para o bem e a verdade e trabalhar dignamente, isto é, satisfazer a vontade do Pai. Foi assim que nós interpretamos essas advertências de Emmanuel. Se você concorda conosco que para ser cristão é necessário mudança de pensamento, mudança de sentimento, adoção de um novo modelo de vida, aquele cristão que segue o Cristo, que tem fé em Cristo Jesus, isto é, que agindo como ele agiu, é que nós vamos chegar mais rápido a Deus.
E aí então nós estamos promovendo sim essa aliança perpétua com Deus, porque aí eu mudei sentimento e pensamento, modo de vida, hábitos, estou me preparando para ver e compreender Deus. Aí sim nós somos aqueles que serão os verdadeiros cristãos, e não apenas falar que são cristãos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o nosso próximo encontro. Um abraço.